Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e da TV Ceará, canal 5, que também o veicula às segundas-feiras às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa Visão Política tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira, Rui Martinho Rodrigues e Luiz Sérgio Santos. E eu vou, como disse, depois de 3 semanas sem abordar o assunto crise do Senado, propositadamente, vamos abordar outros aspectos, porque nem só de política, notadamente dessa politiquinha que a mídia brasileira gosta tanto, vive o povo brasileiro, mas nós vamos voltar agora em função dos fatos novos que estão a ocorrer. E eu queria colocar para vocês essa discussão, não nessa visão mediocrizada, chamemos assim, que historicamente tratamos as questões da República e da política brasileira. A mídia adora essa bobagem e tal. Deu emprego para o namorado da neta, nomeou o parente no gabinete do deputado e do senador e ele não sabia. É isso que nós estamos vendo. Eu não estou vendo nenhuma discussão, se eu estiver errado me corrijam, nenhuma discussão que represente efetivamente aquilo que nós conhecemos, que são os princípios republicanos. Não quero com isso dizer que esses pequenos desvios não devam ser corrigidos, claro que devem. Agora, não me parece ser essa a agenda da sociedade brasileira. E o Senado está paralisado, o Congresso está paralisado há pelo menos 90 dias em função dessas questões, com tantos problemas que essa sociedade, que essa república tem para discutir e para resolver. Quero colocar, Rui, Martinho, qual é a sua leitura, a sua interpretação sobre esta agenda que está posta? Essa é uma agenda que representa, efetivamente, a agenda do republicanismo brasileiro? Não, essa é a agenda eleitoral do ano que vem, que nós já estamos em 2010 no calendário político, né? O presidente do Senado está na linha de sucessão. Na linha de sucessão tem o presidente e o vice-presidente. O nosso vice-presidente se encontra numa condição muito delicada, com um estado de saúde muito precário. Não se conta com ele. O segundo na linha de sucessão é o presidente da Câmara, Michel Temer, que sonha ser vice da chapa da Dilma, ou pelo menos se reeleger deputado. E não pode assumir, porque se ele assumir um dia a presidência da República, ele fica incompatível para se candidatar nas próximas eleições. Então, quem está na linha de sucessão é o presidente do Senado. O presidente Lula viaja muito, se ausenta muito, e o presidente do Senado vai ter que assumir a presidência muitas vezes. Então, e não por acaso é um ex-presidente da República. O que está se disputando mesmo é essa posição, que no momento da campanha pode se tornar muito importante, né? E os diversos lados da política se acusam. E agora isso me faz lembrar uma frase do Isaiah Berlin, quando começou esse conflito com as minorias islâmicas na Europa. Alguém disse para ele: olha, eles estão dizendo que nós somos decadentes, eles os islâmicos, os muçulmanos. E o Isaiah Berlin disse: eles nos acusam de sermos decadentes e nós os acusamos de serem bárbaros. E o repórter perguntou: e quem tem razão? E o Isaiah Berlin disse: os dois têm razão. Num certo sentido, os dois têm razão, como os dois não têm. Os dois lados se acusam de acusações que, ao que parece, são procedentes. Portanto, tem razão. Um lado diz: o presidente do Senado está fazendo nepotismo, clientelismo ou coisas mais graves. E o outro lado diz: e vocês também já fizeram e fazem, e outras coisas mais graves estão acontecendo nas licitações, nos cartões corporativos e outras coisas, e nós estamos esquecendo isso. O fato é que nesse jogo de acusação os dois lados têm razão. Tem razão. O nepotismo e o clientelismo, que Sua Excelência, o presidente, lembrou que na hierarquia dos delitos é um delito menor do que o homicídio, o estupro e outras coisas, faz parte da tradição patrimonialista, né? Lembrando a um público mais amplo que patrimonialismo é um sistema de poder baseado na lealdade pessoal e não na impessoalidade republicana, e que não diferencia bem a esfera pública da esfera privada. Que é a essência da nossa cultura política. Que o indivíduo trata a coisa pública como se privada fosse, e é o que as gravações mostraram aí, a família Sarney. Esse não é nosso, esse cargo que o fulano saiu, agora bota cicrano. Isso realmente faz parte de uma tradição multissecular do Estado
patrimonial burocrático luso-brasileiro. Não é novidade nenhuma, a gente se escandaliza porque é oportuno politicamente. Por outro lado, o outro lado tem razão também quando diz é da tradição luso-brasileira e é uma prática generalizada, mas nós não podemos nos conformar com isso. Eu abri o programa, Moreira, citando o filósofo alemão Theodor Adorno, nas reflexões que ele faz sobre a vida mutilada, da qual nenhum de nós está livre, e que ele chama de ferida quase que incurável da história. Quando ele aborda o conflito, quer dizer, social, indivíduo, família, mundo do trabalho, e aí está bem consubstanciado nesse instante que nós estamos assistindo, e também o sociocultural, que aí envolve o político e tal. Nós estamos nesse instante, pelos acontecimentos dentro do Senado, vivenciando esse conflito? Eu acho que nunca deixou de existir, né? Eu acho que o Rui ele conseguiu fazer uma síntese, né, do que realmente a gente convive agora. A grande questão é onde é que está a novidade dos fatos, né? Eu acho que é isso mesmo, é puramente um oportunismo eleitoral que está se vivenciando. Quer dizer, as denúncias, dizer que, por exemplo, não se sabia que o Sarney fazia clientelismo, dizer que não só ele, mas boa parte das pessoas que ali estão fazem clientelismo político, qual é a novidade disso? Isso é parte do processo político, da construção política brasileira, da cultura enraizada da cultura política brasileira. Muita gente que hoje se mostra escandalizado com a questão do clientelismo político já fez isso, já participou disso. Então, essa é uma questão. A outra questão essa questão do republicanismo, né, ela é sempre uma posição idealizada, né, uma construção que foi idealizada, certo? Mas a realidade e esse ideal de república, né, ela sempre viveu em conflito. Porque não existe, né, possibilidades concretas de você ter esse homem totalmente, esse político isento, né? Infenso a essas tentações não é materiais. Só a questão das tentações, quer dizer, mesmo quem faz uma política voltada para o coletivo, voltado para o social, voltado, né, são também interesses na esfera política. A esfera política não interesses, digam, não da sociedade brasileira, mas da política, dessa política malsã para ser educado. Não só, não é, você não pode colocar tudo no mesmo balde, não é a mesma coisa, né? Você tem políticas que são de interesses individuais, de grupos, né? de parcelas da sociedade, né? E tem pessoas que trabalham no sentido do interesse coletivo mais amplo. Mas eu estou querendo dizer que tudo isso gira nessa esfera em torno de interesses. Tá certo? Então, o que é ser republicano? Nessa agenda, os interesses que estão predominando são os interesses dos grupos. Dos grupos individuais, dessa política menor. Familiares, os interesses clânicos até, né? Você pode falar até, né? Quer dizer, são coisas menores, né? Mas o que você tem que separar é a crítica que está sendo feita hoje, o que está sendo dado visibilidade, né? Precisa se corrigir isso. Precisa, isso é uma grita secular, quer dizer, Joaquim Nabuco já denunciava isso, né? É impressionante você ler Joaquim Nabuco, está lá, é como se você estivesse vendo a realidade política brasileira. Agora, hoje. Vamos lembrar que a política não se faz com virtudes. Então, as denúncias feitas com base em motivações subalternas, eleitoreiras, particularistas, prestam um serviço à nação, claro, na medida em que evidenciam irregularidades graves. Pronto.